Tudo bem, terceiro ano? Para quem não teve a chance de me conhecer ainda, meu nome é Hanna. Eu vou estar substituindo a Brília durante a licença maternidade dela. E aí eu estou fazendo esse vídeo para tentar aproveitar um pouco melhor aquela primeira aula nossa do dia 24, né? A Brília havia sugerido para que para que eu auxiliasse vocês a resolver 4 questões que ela marcou na trilha de aprendizagem referente ao capítulo 40. Bom, o capítulo 40 tem como tema o eletromagnetismo, e aí ela usa 4 questões para a gente poder caracterizar o campo magnético criado por uma corrente elétrica, tá? Vocês devem ter visto no trecho de magnetismo ainda que um ímã cria uma perturbação em torno dele, e essa perturbação é chamada de campo magnético, certo? E agora, vocês descobriram que uma carga elétrica em movimento também é capaz de criar um campo magnético. Então, vamos pensar. Carga elétrica em movimento a gente chama de corrente elétrica e representa pela letra I, certo? E aí uma corrente elétrica cria um campo magnético. Esse capítulo 40 ele está falando disso. E aí ele quer falar sobre as características desse campo magnético criado por uma corrente elétrica. Sim? Eu vou compartilhar aqui com vocês o PowerPoint da aula que a gente teve lá no dia 24, tá? E aí eu falei com vocês o seguinte: as 4 questões que a Brilha havia marcado para vocês, basicamente o que essas questões pedem é para você caracterizar o vetor campo magnético. E aí eu quero dar uma ênfase a esse slide para dar dica para vocês, não só a respeito de magnetismo ou de eletromagnetismo, mas de qualquer conteúdo da física, tá, gente? Toda vez que alguma questão de vestibular, alguma questão de prova, pedir para caracterizar o vetor de uma grandeza, seja grandeza velocidade, seja grandeza de tempo, seja grandeza campo magnético, ou seja grandeza campo elétrico, toda vez que pedir para você caracterizar o vetor de uma grandeza, você tem que pensar 3 coisas. Essas 3 coisas têm que vir na sua cabeça. Se ele está te pedindo para caracterizar um vetor, você tem que definir o módulo desse vetor, a direção e o sentido dele, tá? Desculpa. Bom, módulo é a mesma coisa do valor numérico. Vocês devem saber disso, sim, devem estar carecas de tanto saber disso. A direção, gente, às vezes dá uma dúvida em relação ao sentido. Direção e sentido são coisas diferentes, né? Direção, a gente pode dizer que essa grandeza está na horizontal, o vetor dessa grandeza está na horizontal, na vertical, diagonal. E aí, quando a gente entra aqui no eletromagnetismo, a gente tem que trabalhar muitas vezes com a terceira dimensão. Vem cá, até então a gente trabalha quase que o tempo todo em 2 dimensões, tá? Você fala de altura e você fala de largura, né? O seu caderno ele tem uma altura e uma largura. E aí a gente precisa representar agora também profundidade. É a terceira dimensão, profundidade. E aí, às vezes, o campo magnético, que é a nossa estrela de hoje, ele pode estar no campo da terceira dimensão. Por exemplo, este vetor aqui, ó. Imagina que esse quadrado aqui é um plano, poderia ser o plano do seu caderno. Agora imagine que você precisa desenhar um vetor campo magnético saindo deste plano, sim? Saindo do seu caderno. É o que o cara tentou fazer aqui com esse desenho. Um vetor saindo do plano do caderno e perpendicular a esse plano, ou seja, formando um ângulo de 90 graus, certo? O campo magnético às vezes vai aparecer perpendicular ao plano. E o sentido? O sentido seria esquerda, direita, para cima, para baixo, saindo deste plano ou entrando nesse plano. Aqui no caso desse vetor aqui, ó, o vetor está saindo do plano. Se eu não quisesse desenhar essa figura de forma tridimensional, eu poderia colocar só uma bolinha com um pontinho.
Essa bolinha com um pontinho está dizendo que o vetor está saindo daquele plano. Se ao invés de sair, ele estivesse entrando, então você marcaria um xizinho, combinado? Então, gente, toda vez que qualquer questão, e isso, gente, de qualquer tema da física, qualquer conteúdo da física, pedir para você caracterizar um vetor, você tem que falar dessas três coisas. Não basta falar um ou outro, ou duas dessas coisas. Você tem que falar do módulo, da direção e do sentido, certo? E aí as questões que a Brilha marcou, muitas vezes ela pede para caracterizar o vetor campo magnético. Então a gente vai falar do módulo do vetor campo magnético, da sua direção e do seu sentido. Bom, é muito importante a gente entender quem é que está criando esse campo magnético. A gente sabe que ímã cria um campo magnético e agora vocês descobriram que corrente elétrica também cria o campo magnético. Mas olha, calcular o módulo, ou seja, o valor desse campo magnético, depende da trajetória da corrente que cria ele, tá? Se você pegar um fio, ou um fio mesmo, né, um fio elétrico, e moldar ele de forma que ele fique retilíneo, a passagem dessa corrente pelo fio vai gerar uma perturbação em torno desse fio. Essa perturbação a gente chama de campo magnético, certo? Se esse fio estiver retinho, com um fio retilíneo, o campo magnético criado por essa corrente pode ser calculado por essa equação aqui, ó, onde eu estou passando meu mouse. Então, ó, campo magnético representado pela letrinha B, ele é igual à permeabilidade magnética do meio, ou seja, esse fio aqui está inserido em um meio, aí a questão vai te dar a permeabilidade desse meio, vezes o valor dessa corrente que está criando o campo. Tudo isso dividido por 2πr. 2πr, o R é a distância do ponto até o fio. Por exemplo, esse ponto aqui, ó, tá a 20 centímetros do fio, 0,2 metros. Então, esse R se refere à distância do ponto até o fio, do ponto onde tem um campo magnético até onde a corrente que está gerando esse campo está passando. Agora, se você moldar esse fio de forma que ele receba um formato circular, a gente chama isso então de espira circular, tá, gente? Como que eu vou, se está passando uma corrente elétrica, está gerando um campo magnético. E aí uma questão pode te perguntar, está gerando campo? Então qual é o valor desse campo? Qual é o módulo desse campo? Bom, se a espira tiver formato circular, a forma de calcular o campo magnético criado por essa corrente é essa aqui, ó. Campo magnético, letra B, é igual à permeabilidade magnética do meio vezes a corrente que está passando por essa espira, e tudo isso dividido por 2R. R, gente, é o raio dessa circunferência aqui, ok? Beleza, isso é a forma de calcular o módulo do campo magnético. Mas se eu estou falando de vetor, eu não estou falando só de módulo, eu estou falando também de direção e sentido. Como que eu defino, então, a direção e sentido de um campo magnético quando criado pela corrente elétrica? A direção e o sentido do campo magnético, quando criado por uma corrente elétrica, a gente define utilizando a regra da mão direita, tá, gente? Então, ó, o que a regra da mão direita fala com a gente? Olha, usa sua mão agora é um recurso, tá? O polegar, o seu dedão, ele está indicando para você o sentido da corrente elétrica que passa no fio. Por que você precisa definir isso muito bem? É essa corrente elétrica aqui que cria o campo magnético. E aí a sua mão, o restante da sua mão vai dizer qual é o sentido desse campo criado pela corrente elétrica. Sim? Então, ó, tá passando uma corrente elétrica por um fio, e aí o meu dedão vai acompanhar o sentido dessa corrente elétrica, e o restante dos dedos vão me indicar para onde, qual é o sentido desse campo magnético criado pela corrente, certo? Se eu tiver um fio retilíneo, eu coloco o meu dedão na direção da corrente elétrica
e o restante dos dedos abraça esse fio. Está me dizendo que o campo magnético criado pela corrente elétrica está circulando esse fio. O formato dele é de um círculo. Embora eu não consiga enxergar, ele seja invisível, o formato dele é circular em relação ao fio por onde essa corrente elétrica passa. Sim? Esse desenho aqui, ó, eu tirei essas imagens, eu tirei do livro de vocês. Eu tenho um acesso digital de algumas imagens desse livro. E eu gostei muito. Olha só, achei que ficou bem claro. Eu tenho aqui um fio. Gente, vocês ouviram o barulhinho do meu cachorro ronronando? Desculpa aí. Eu tenho aqui um fio, e aí uma corrente sobe por esse fio. Bom, eu quero saber a direção, o sentido do campo magnético criado por essa corrente, então. Eu uso a regra da mão direita. O meu dedão acompanha a corrente elétrica e o resto da minha mão abraça esse fio. Então, os restos dos dedos indicam o sentido da corrente, do campo criado por essa corrente. Se a corrente está subindo o fio aqui no nosso referencial, então a gente tem um campo circulando esse fio no sentido anti-horário. Sim? Agora, Hannah, e se ao invés da corrente elétrica estiver subindo, se ela estivesse descendo? Gente, inverte a sua mão, tá? Coloca o dedão descendo esse fio agora. E, de novo, abraça o fio. Quando a sua mão abraçar o fio, ele vai indicar o sentido do campo magnético nesse fio. Então, a corrente elétrica criou um campo magnético que está sendo indicado pelas pontas do meu dedo. Nesse caso aqui, ó, o campo magnético está no sentido no sentido horário mesmo, certo? Tranquilo, ideia? Tá. Hannah, não quero fazer um desenho tridimensional no meu caderno, assim como o livro fez. Eu quero usar aquele recurso do pontinho e do xizinho, tá? Lembrando que aquele recurso me mostra 3 dimensões entrando ou saindo do plano no meu caderno. Então, ó, imagina esse fio aqui, ó, desenhado no seu caderno. Usa a sua mão direita e coloca o dedão para acompanhar a corrente, sim? Quando acompanhar a corrente, usa mesmo, pode usar a tela aqui. Quando acompanhar a corrente, o restante dos seus dedos aqui embaixo vão bater, tipo entrando dentro da tela aqui. Se está entrando, a gente simboliza com xizinho, sim? E aí, agora você vai pensar de forma tridimensional, a sua mão vai passar lá por trás do fio e lá em cima, ou aqui em cima, os seus dedos vão sair da tela. Então, sair a gente simboliza com um pontinho, bolinha, ok? Então, ó, corrente elétrica passando por um fio, criou um campo magnético. E a questão vai te perguntar, como que é a cara desse campo magnético? Bom, abaixo do fio aqui, ele entra. Lá em cima, ele sai. Beleza? Aí, o livro de vocês ainda deu uma outra vista dessa situação, eu achei muito legal. Na pontinha aqui, ó, essa pontinha aqui é o que ele está mostrando aqui. Você olhando isso por cima, ok? A corrente não estaria saindo aqui, e aí, por isso, bolinha. Bolinha significa saindo. Corrente elétrica gera campo magnético em torno da onde ela passa. Então, gerou um campo magnético em torno aqui. Se a questão te pede a direção e o sentido, você usa a regra da mão direita. Então, ó, o seu dedão saindo da ponta saindo da tela do seu computador e o restante dos dedos indicando o sentido do campo magnético. Então, ó, o sentido do campo magnético criado por essa corrente especificamente é um sentido anti-horário. Sim? Mas, e se essa corrente elétrica não estiver passando em um fio retilíneo? Se a corrente elétrica estiver passando em uma espira circular, ok? Que é o caso ali. Então, ó, alguém pegou um fio, onde passa uma corrente, e moldou esse fio de forma que ele ganhasse um formato circular, de uma circunferência.
E aí, se passa uma corrente elétrica, a gente já sabe que corrente elétrica cria campo magnético. E as questões vão perguntar para vocês, para onde está apontando esse campo magnético, então? Bom, vamos usar a regra da mão direita para saber para onde ele está apontando. Dedão sempre acompanha o sentido da corrente, ok? E aí, você vai imaginar aqui, ó, que a sua mão entra por debaixo desse fio e vai lá dentro dessa circunferência. Quando ele for lá dentro dessa circunferência, vocês vão ver que o seu dedão vai sair por aqui. Mas seu dedão não, seus dedos, né? O restante dos seus dedos vão sair de dentro da circunferência. Se ele está saindo, ele está te contando o seguinte: o campo magnético criado por essa corrente está saindo daqui de dentro, beleza? E aí a gente representa aqui o vetor campo magnético. O livro de vocês deu uma outra vista para essa situação aqui, ó. Ele pegou esse fio e colocou a gente enxergando ele por cima, tá bom? Então, ó, corrente elétrica circulando essa fiação aqui. E aí, se eu quiser saber o sentido do campo magnético criado por essa corrente, eu vou usar a regra da mão direita. Gente, eu estou sendo repetitiva mesmo, tá? Se você quiser saber direção e sentido do campo magnético criado por uma corrente, use a regra da mão direita. Aí, ó, dedão apontando o sentido da corrente. Pense de forma tridimensional. A sua mão vai passar por debaixo desse fio e lá dentro da circunferência ela sobe, sim? E aí, se ela está subindo, quer dizer que o campo está saindo desse meio aqui. Campo saindo de um plano, a gente representa com bolinha. Sim? Beleza a ideia? Bom, vocês devem lembrar, lá na parte do magnetismo, quando o ímã cria um campo magnético, a gente consegue representar isso com linhas. A gente representa o campo magnético com linhas chamadas linhas de indução. Sim? E qual é a direção e sentido da linha de indução em um ímã? Sempre saem do Polo Norte em direção ao Sul. Pode ser que o Enem pergunte para vocês o seguinte: uma corrente elétrica está criando um campo magnético? Tá. Então me diz qual é o lado norte e qual é o lado sul desse campo magnético, então. Lembrem, lá no ímã vocês aprenderam, campo magnético sempre sai do norte e sempre entra no sul, beleza? Foi o que eu fiz aqui, ó. Imagine que tridimensional, certo? Eu tenho uma espira de formato circular. O meu dedão vai indicar o sentido da corrente. Aí os meus dedos, o restante dos dedos, vão passar lá por trás e aqui no interior ele vai estar saindo, sim? Se está saindo, quer dizer que se os meus dedos estão saindo lá de dentro, quer dizer que o campo magnético está saindo. E quando está saindo, representa o polo norte. Só que lá atrás da espira, os meus dedos estavam entrando. Como os meus dedos indicam o sentido do campo magnético, então se está entrando, a gente teria o polo sul desse campo magnético criado pela corrente. Sim? Então, gente, o que eu quis dizer com vocês falando aí por mais de 10 minutos? Se pediu para caracterizar campo magnético, você tem que falar de módulo, direção e sentido. Módulo, você vai ter que usar aquelas equações. Direção e o sentido do campo magnético, regra da mão direita. Sim? Eu poderia resumir esses 10 minutos com essas informações. Com essa informação que eu acabei de passar. Módulo, aquelas duas equações. Direção e sentido, regra da mão direita. E aí, a questão 13, lá da página 708, isso mesmo, pediu para caracterizar o vetor indução magnético no ponto P. Então, ó, tinha uma corrente elétrica. Tá me atrapalhando, mocinha. Tinha uma corrente elétrica. E aí, essa corrente elétrica criou um campo magnético. Ele quer saber as características do campo magnético nesse ponto aqui. Se quer saber características do vetor campo magnético, quer saber módulo, direção e sentido. Módulo, você vai usar a fórmula. Bom, isso aqui é um fio retilíneo. Então, você vai usar
a fórmula do fio retilíneo para calcular o valor do campo magnético. Agora, se você quiser saber direção e sentido, você tem que usar a regra da mão direita, certo? Gente, dica a respeito dessa questão. Ele fala que a distância do ponto onde ele quer saber características do vetor campo magnético é 5 centímetros do fio. Lembrem, 5 centímetros não é sistema internacional de distância. Sistema internacional é metro. Então, transformar 5 centímetros para metro é multiplicar por 10 a menos 2. Faz rapidinho, tá bom? Então, gente, eu estou deixando a resolução nos slides para vocês. Vocês podem consultar caso tenham dúvidas, tá? E aí, todas as resoluções estão disponíveis também. Se depois dessas dicas aqui ainda permanecerem alguma dúvida, vocês podem me procurar, tá bom? Vou estar à disposição para poder ajudar você. Deixa eu voltar aqui para poder me despedir. Falei. Da próxima vez eu vou colocar minha carinha aqui no cantinho para vocês continuarem me vendo, tá bom? Obrigada aí pela paciência. Para os próximos vídeos, super aceito alguma sugestão de vocês, seja de questão, seja de tema, seja de forma de gravar, tá bom? Meninos, volto a dizer que estou à disposição. Muito obrigada pela atenção e até logo. Beijo.